Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto. Nesta semana, nós temos dois temas muito interessantes para trazer para você. Primeiro, vamos falar sobre os perigos do gás de cozinha, falar também sobre o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e depois vamos conversar no segundo bloco sobre o trabalho desenvolvido no Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E sobre esse tema, nesse primeiro bloco, nós tratamos justamente desse assunto que atinge a todos nós. Os cuidados com a questão do armazenamento, da utilização, da instalação do conhecido gás de cozinha, gás GLP. O papel fundamental que o Corpo de Bombeiros tem no atendimento, inclusive, e na questão da prevenção dos casos de explosões e incêndios, para falar para a gente e orientar como fazer, como trabalhar essa questão. Recentemente tivemos uma situação, inclusive, de relevância em Belém, tratando sobre essa questão de um incêndio provocado por explosão de gás de cozinha. Por isso, vamos falar sobre esse tema, conversando com o capitão Israel Souza, ele que é perito em incêndio e explosões do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Seja bem-vindo, capitão Obrigado. Israel, aqui conosco para tratar sobre este tema. Obrigado. E falando, trazendo logo essa indagação, né? O gás de cozinha, ele tem um nível muito alto de risco ou é algo que se considera seguro nessas condições todas, já que todos nós, seja encanado ou com o botijão, nós utilizamos, em tantos e tantos residências aí. Qual a avaliação que você nos traz inicialmente sobre a questão da segurança do gás de cozinha? A avaliação é que é um equipamento extremamente seguro. Antes de chegar para a população, ele é submetido a vários ensaios de padrões de segurança. Ele é inspecionado pela Agência Nacional do Petróleo. Os depósitos, os locais que revendem o gás de cozinha, eles também são vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. E esse paralelo aí de fiscalização, ele faz com que a população que receba esse produto em casa já tenha um produto seguro. Daí a recomendação inicial do Corpo de Bombeiros é que para as pessoas, antes de fazer a aquisição do botijão de gás, elas se certifiquem que está realmente adquirindo, comprando de uma distribuidora credenciada. Então, essa fiscalização é feita e qual, assim, se você tem uma ideia da proporção de questões aí irregulares no armazenamento e no comércio desse gás de cozinha? É recorrente. O Corpo de Bombeiros, quando identifica pontos de venda que a gente chama pontos clandestinos, que não estão autorizados pela instituição, que não foram previamente inspecionados e autorizados também pela Agência Nacional do Petróleo, o Corpo de Bombeiros determina a paralisação das atividades por considerar que são produtos químicos altamente perigosos. E quando há essa paralisação, já é feito também o recolhimento do material? Sim, todo o material é recolhido e tomado as providências cabíveis conforme prevê a legislação. Se a pessoa identificar que há uma venda clandestina nessas condições que você colocou, ela pode denunciar para onde, para haver uma fiscalização nessa situação toda? A pessoa, ao identificar uma venda clandestina, ela pode estar ligando para o número 190, que é o Centro Integrado de Operações. Lá eles vão verificar se realmente é procedente a informação criminosa, haja vista que inicialmente há o registro de crime contra o comércio pela venda irregular e a autoridade policial vai verificar in loco se aquele estabelecimento ele realmente obedece os padrões determinados pela nossa legislação ou se a venda é considerada clandestina. A autoridade policial, necessitando de apoio do Corpo de Bombeiros para alguma providência aí no curso, ela pode requisitar e o Corpo de Bombeiros dá o apoio. Esse número é local, né? Aqui em Belém, atinge até que região do estado? Toda a região metropolitana? Sim, toda a região metropolitana de Belém pode ligar para o número 190, que é o CIOP, e as outras regiões podem ligar diretamente para o Departamento de Polícia Militar ou Polícia Civil e também para o número do telefone do Corpo de Bombeiros. Ok, e uma vez feito esse registro, o pessoal faz a fiscalização, de quanto em quanto tempo há essa reavaliação do local, do armazenamento, desse comércio, da venda do gás? Sim, o Corpo de Bombeiros ele faz vistoria anualmente. Então,
Assim que a gente libera um estabelecimento, a gente emite um documento chamado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que ele é revalidado anualmente. Então, o prazo de validade para uma nova vistoria é de 1 ano, mas constatado uma irregularidade no período inferior e que o Corpo de Bombeiros apurar e realmente confirmar a irregularidade naquele estabelecimento, de imediato é feita a suspensão da autorização que ele tinha e ali é feita a paralisação da venda até que ele se regularize. Como você citou que é uma questão bastante segura, o gás de cozinha, onde é que a maioria dos casos que acaba gerando explosão, incêndio, essa situação toda, onde é que é o problema? É na instalação, é na utilização, no armazenamento? Onde é que, em geral, se dá problema e acaba causando esses problemas? São 2 itens que o Corpo de Bombeiros observa que podem favorecer o acontecimento de acidentes relacionados ao gás de cozinha. O primeiro deles é na aquisição de peças. Que peças seriam essas? A mangueira do gás de cozinha. Existe uma mangueira vendida no comércio, ela é de uso comum, inclusive ela vem escrito no corpo dela mangueira multiuso. Só que ela é amarelada e ela tem uma tarja de um amarelo bem forte e ele se assemelha bastante com a mangueira de GLP, mas ela não serve para essa utilização. A mangueira de GLP, ela é própria, ela já vem escrita, ela também já foi ensaiada para esse tipo de utilização. E como elas são muito parecidas, muito semelhantes, algumas pessoas acabam adquirindo a mangueira do tipo multiuso, pensando que estão adquirindo a mangueira de GLP. E como é que a gente pode verificar aí na nossa residência? A pessoa vai lá verificar se está escrito lá mangueira de GLP, se tem data de validade, tudo. Se ela observar que essa inscrição no corpo da mangueira não está, é porque é mangueira do tipo multiuso, ela tem que fazer a substituição imediatamente. Outra situação também que salta aos olhos para o Corpo de Bombeiros é quanto à instalação. A forma correta de se instalar o botijão de gás é acoplar com a força normal das mãos. Dentro do botijão, ele tem uma borrachinha, a gente chama ela de O-ring. Então, essa borrachinha serve justamente para vedar a parte do cone que a gente coloca do registro do gás. E algumas pessoas têm o costume de fazer um pouco mais de força, usar a ferramenta, imaginando que assim vão ter uma vedação melhor, o que não é verdade. Se a gente aplicar uma força maior do que o necessário, a gente vai acabar atarrachando aquele ponto e na parte interna do botijão ele pode até passar do ponto da borracha de O-ring. Então aí, ao invés de vedar, aí sim a gente vai permitir o vazamento naquele ponto. Outra situação que a gente observou também em ocorrências em residências, a gente já nos deparamos com o caso que algumas pessoas colocavam sabão na área ali do registro para tentar evitar vazamentos, o que também não é aconselhável, porque o sabão, com o passar do tempo, ele libera uma substância química oleosa e essa substância química, ao se misturar com o odor do gás, se houver vazamento, a gente não vai conseguir perceber. Daí vai favorecer os riscos também. A questão do relógio de pressão, né, que é chamado. Sim, sim. Ele também temos que observar também isso, ou o relógio que vende no mercado normalmente ele é seguro? Não, temos que observar. O relógio, assim como a mangueira, tem que comprar o de uso próprio para GLP. No corpo do equipamento também vem escrito. E ambos, tanto o relógio de GLP quanto a mangueira, eles têm prazo de validade. Então vamos nos atentar para o prazo de validade. Na mangueira, como eu falei, vem escrito no corpo dela a validade e no relógio vem na base inferior, logo abaixo do ponto lá que a gente liga e desliga. E o prazo de validade nos 2 casos é de 5 anos. Só que detalhe, é 5 anos considerando a data de fabricação. Não a data de aquisição. Não é com a data de aquisição. Então, se eventualmente esse equipamento ficou no armazém, no estoque de uma loja por 3 anos e você adquiriu agora, então você não tem 5 anos para utilização não. Então, agora você tem no prazo de 2 anos para utilizar. Mas, independente do prazo, o que vem escrito tanto na mangueira quanto no corpo do relógio, já é a validade final. Então, é essa que a gente vai observar lá para saber se o material que a gente tem na nossa residência está dentro da validade ou não. Se não tiver, a recomendação do Corpo de Bombeiros é que faça a substituição imediatamente. E a questão do pessoal que faz essa instalação? Tem muita gente aí pelo OLX ou pelos contatos independentes que fazem.
É necessário a gente exigir alguma capacitação, alguma situação que realmente comprove que aquela pessoa domina aquela instalação ou, em geral, dá para confiar nesses serviços? O serviço de instalação, basicamente, ele é simples. Precisa fazer a retirada do botijão que já está sem o gás de cozinha e colocar no botijão novo. Essa instalação feita pelos profissionais de revendedoras realmente autorizadas, esses profissionais eles já tiveram um treinamento prévio e eles sabem exatamente como fazer a instalação sem maiores transtornos. Certo. E me diz uma coisa, na diferença entre o gás de cozinha comum e, no caso do fogão industrial, existe alguma diferença também na questão da mangueira, na questão do relógio, ou é o mesmo material que a gente utiliza? Para o botijão comum e para, no caso, para o fogão industrial? Não, existe, porque o fogão industrial ele vai precisar de uma demanda de gás muito maior. Então, certo, geralmente, eles utilizam outro tipo de botijão, que a gente já fala de botijões estacionários, e já ficam como se fosse uma central de GLP. Ambos os casos, o risco é o mesmo, o cuidado que nós devemos ter para atenção na mangueira, atenção no relógio, é a mesma. E uma questão é muito importante para ambos os casos, é onde a gente vai passar a mangueira. A gente não vai passar a mangueira pela parte de trás do fogão, independente se ele é o doméstico ou se ele é industrial. Certo. Porque de acordo com a utilização do forno, a gente vai estar aquecendo. E a mangueira pode, com o passar do tempo, recebendo esse aquecimento, ela vai ressecando. E esses pontos de ressecamento vão provocar rachaduras. E a rachadura no passar do tempo pode aí provocar fissuras na mangueira e ser um fator que vai favorecer ao vazamento de gás. Isso vale também, no caso do fogão doméstico, tanto para o gás encanado quanto para o botijão? Mesma recomendação? Exatamente, a mesma recomendação. Em alguns condomínios, de acordo com o projeto de engenharia e de arquitetura do prédio, que eles percebem que não há outro jeito, a não ser que a mangueira realmente passe por trás do fogão ou do cooktop, ou de acordo com o que ele projetou, aí é recomendável que se faça a troca da mangueira. Existe também uma mangueira própria para GLP usada nesses casos, tá? Que vai estar submetida a alguma temperatura, que é uma mangueira metálica. Ela também é vendida no comércio em geral e é própria para GLP. Ela é mais segura que a plástica nesse sentido? Ela já tem esse reforço a mais para ser resistente à questão de temperatura. Então, e a questão mesmo da dobradura, não corre risco também dela ir provocando fissuras nesse processo? Não, porque ela já é própria para isso, o tamanho dela também é própria para isso, dificilmente a gente vai ter esse tipo de problema. O que a gente deve ter o cuidado é que na hora da instalação, nesses produtos, eles acompanham braçadeiras próprias. Então, algumas pessoas acabam trocando a braçadeira para colocar outra que ele acredita ser mais segura, não. Nós vamos utilizar a braçadeira que já veio no equipamento e o torque para lacrar, para vedar, é o torque normal. Percebeu que está fechado, percebeu que lacrou, a gente para de apertar a braçadeira, para não correr o risco da pessoa acreditar que aplicando uma força maior na braçadeira vai ficar mais vedado, o que não é verdade. Se ela aplicar uma força demasiada, a braçadeira, por ser metálica, ela pode, ao longo do tempo, cortar a borracha e aí sim favorecer o vazamento de gás. Um outro ponto que também as pessoas colocam, principalmente para condomínios, né? Condomínios verticais, como a gente observa, é essa regularidade da manutenção. Isso tem que ser feito pelo Corpo de Bombeiros, mediante solicitação, ou o prédio mesmo, no caso do condomínio, a administração do condomínio, ela deve providenciar aí particularmente, né? Essa avaliação. Quem é que faz essa avaliação no caso desses condomínios? A manutenção da rede de abastecimento de GLP para condomínios é feita por empresas terceirizadas. O que o Corpo de Bombeiros faz neste caso? O Corpo de Bombeiros ele vai analisar todo o projeto de segurança contra incêndio e emergências do condomínio. Certo. Neste ponto já está incluso a inspeção relacionada à parte de GLP. E também qual a periodicidade? É anual também? Isso, anualmente. Então, toda vez que o Corpo de Bombeiros vai nesses estabelecimentos, ele vai inspecionar tudo e vai exigir do condomínio a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica emitida por um profissional que foi realmente lá, inspecionou, cuidou de toda a manutenção e agora ele vai lavrar em documento próprio do conselho a qual ele é submetido e o Corpo de Bombeiros vai juntando tudo aquilo nos autos do processo.
para garantir que aquele condomínio ele mantenha as normas de segurança adequadas. Isso, só para deixar bem claro, né? Isso é feito pelo Corpo de Bombeiros Militar. Corpo de Bombeiros Militar. Tá, então o pessoal que trabalha como bombeiro civil não tem essa capacitação, não tem essa capacidade de fazer essa avaliação. Não, a avaliação para liberação e as inspeções anuais para auto de vistoria é somente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Certo, certo. E esse caso que, em havendo uma necessidade, aciona via 190, como você falou, para fazer uma verificação imediata ou uma questão mesmo de emergência. Sim, o fato do estabelecimento ele passar por essas inspeções anuais não significa que a única vez que o Corpo de Bombeiros pode inspecionar seja uma vez no ano, não. Constatado alguma normalidade, algum condômino tiver dúvida de algo que ele presenciou relacionado a isso, ele pode estar ligando para o número 193 do Corpo de Bombeiros, que imediatamente nós vamos escalar uma guarnição que está de plantão 24 horas, eles vão no local verificar aí a necessidade ou não de alguma intervenção. O caso recente que nós tivemos em Belém, aí de um restaurante, né, que acabou explodindo o botijão, inclusive tem o vídeo da explosão, né, acabou circulando aí pelos WhatsApps. É claro que tem um laudo, tem todo um processo, mas a priori a gente poderia classificar com uma grande possibilidade de ter tido um vazamento de gás e que poderia ter sido o fator que provocou aquela explosão. Acendeu uma luz, por exemplo, ou o vazamento encontrou alguma situação que acabou provocando a explosão e, consequentemente, o incêndio. O que dá para se observar pelas imagens aí que divulgaram em redes sociais, da que eu tive acesso, é que a senhora ela entra no estabelecimento comercial dela, começa a manusear a questão dos utensílios e quando ela vai para a parte de trás da cozinha, que é geralmente onde está mesmo a região de gás, a região de fogão, por algum motivo a gente percebe uma grande explosão. E ao observar em câmera lenta, eu observo que a explosão ela teve o início na parte baixa, é justamente o esperado quando a gente tem grandes vazamentos de GLP, porque o GLP ele é mais denso do que o ar, a mistura do gás ela é mais denso do que o ar. Então é bem provável, como isso foi bem no início do dia, que no período anterior ele tenha vazado a noite toda, a madrugada toda. Então veja, como ele é mais denso do que o ar, com o passar do tempo ele vai descer e vai ficar saturado, acumulado na parte baixa. Então ali a gente já tem uma mistura rica inflamável, que seja o oxigênio presente no ar e o material combustível a explodir, nesse caso é o próprio GLP. Para acontecer uma explosão a gente só precisa do que tecnicamente a gente chama de agente ígneo, é algo que possa dar o primeiro centelhamento, qualquer fonte de calor. Até ligar a luz acontece? Sim, pode acontecer. Celular, por exemplo? Pode acontecer, pode acontecer. Neste caso específico da ocorrência, como ela estava próximo lá do fogão, botijão, a gente estima, a gente presume que deva ter utilizado aí um isqueiro, fósforo ou algum outro tipo de acendedor. E com isso, como ela já tinha uma mistura rica, deu esse start inicial, aí ela teve uma grande explosão, as imagens mostram que começa justamente da parte baixa e a explosão vai crescendo. Outras características que a gente observa no vídeo, que também reforçam que realmente foi de gás vazando, é pelo tempo de duração. A explosão ela não durou 2 segundos, durou no máximo 2 segundos. É justamente o esperado para gás, por se tratar de uma queima rápida. Ela consome todo o gás, então ela não precisa de muito tempo para isso. Outra informação também que ali nas imagens nós conseguimos perceber é que as chamas provocadas pela explosão é uma chama alaranjada clara e ela mostra alguns pontos flamejantes em azul bem claro. É mais uma informação para o perito que, apesar de ser um tempo muito curto, ele passou de 1.200 graus Celsius. Está aí o resultado dos ferimentos graves né, que ela sofreu. Então, fazendo um paralelo do tempo em que ela ficou exposta ao fogo propriamente dito, foi um tempo muito rápido, não ficou mais que 2 segundos. Porém, foi 2 segundos submetidos a mais de 1.200 graus, daí a gravidade dos ferimentos. Nesse caso, já vamos fazer a seguinte hipótese. Eu cheguei lá, ou se ela tivesse chegado no estabelecimento,
e não sei por que motivo, porque provavelmente existia, com certeza, um cheiro de gás, até porque ele ficava no espaço confinado, né? O fogão estava no espaço confinado, e não tinha ninguém ali dentro, né? Estava fechado o estabelecimento. Então, ao sentir o cheiro de gás, qual a primeira providência que eu devo tomar? Abrir tudo para poder fazer circular, eu tentar retirar o botijão, o que eu faço, né, numa situação dessa em que eu cheguei e detectei um cheiro forte de gás para uma situação dessa? Tá, a pessoa se deparou com isso, percebeu o cheiro de vazamento de gás, a pessoa tenta fazer a abertura de portas, de janela, abrir de forma bem calma, para não provocar centelhamento de atrito entre metais, tá? E esperar... Tira logo o celular, afasta, né? Porque pode ser também... Esperar com que a ventilação natural, provocada por essas aberturas, ela vai diminuir a concentração de gás naquele ambiente. Mas fazendo essas aberturas, se a pessoa perceber que mesmo assim o cheiro ainda está muito intenso, ela pode estar ligando para o número 193, que o Corpo de Bombeiros vai mandar uma guarnição ir lá e eles vão tomar todas as providências necessárias para que o ambiente fique totalmente seguro. Então a medida correta para uma pessoa que não tem essa habilidade, essa competência, é justamente abrir os espaços para circulação de ar, e aí aciona, no caso, o 190, para poder receber as orientações a respeito Exato. disso, né? Não é aconselhável com que ela, por si só, vá lá, tente achar o ponto de vazamento, sim, né? Tente manipular o botijão, tente verificar no fogão, não é aconselhável. Aconselhável que ela faça as aberturas para entrar ventilação natural, para tentar diminuir a concentração de gás naquele local. E se mesmo assim ainda não ficar um ambiente seguro, pode ligar para o número 93. Okay. E a questão do armazenamento do gás de cozinha? Tem muita gente que coloca o botijão dentro de um recipiente, coloca lá no armário, ou então coloca do lado de fora da casa. Qual é a melhor indicação para esse armazenamento do botijão em uso? A melhor indicação é que ele esteja em local aberto, justamente para, no caso de vazamento, a gente tenha condições, né, de perceber. O gás de cozinha, como ele é uma mistura de hidrocarbonetos, que ele é inodor, ele não tem cheiro, mas a própria empresa ela adiciona um composto de enxofre, que é justamente para dar aquele cheiro característico de quando ele está vazando. Então perceba, se porventura algumas pessoas colocarem embaixo da pia, colocarem dentro de um armário, colocarem embaixo de algum móvel, quando esse gás estiver vazando, a gente já conversou aqui que ele é mais denso do que o ar, ele já vai ficar concentrado na parte baixa, a pessoa não vai perceber. Então, ou seja, ela vai aí, podendo dar início com um agente ígneo aí, utilizando fósforo, isqueiro, como ela não percebeu, mas já está uma mistura explosiva, lá, e aí vai provocar um acidente. Então, se a pessoa tiver condições de deixar ele numa área aberta, é o mais indicado. E no caso do armazenamento do segundo botijão, tem muita gente que tem um em uso e tem um em casa para utilizar no caso do término do primeiro, um extra que a gente vai utilizar. Sim. Aonde é que esse extra ele pode ser guardado? Também em local aberto. Também em local aberto. Também não é recomendável, né, que ele fique em local confinado, fechado, porque se ele tiver algum problema de fabricação, a pessoa também não vai conseguir perceber o vazamento. Tá. E vamos lá, um caso de explosão, um incêndio, muita gente procura logo jogar água para apagar esse incêndio. Esse é um procedimento correto? O incêndio provocado por gás, ele não vai gerar as chamas, até porque é muito rápido. É uma explosão, né? É no máximo 2 segundos que a gente vai ter de chamas. Okay. Agora, se porventura a chama já pegou algo que também seja sensível ao fogo, pegou uma cortina, pegou um tecido, então a gente já não está mais falando do incêndio no gás, porque o do gás já terminou. Okay. A gente está falando de incêndios sólidos. E se ele estiver na sua fase inicial, a gente tiver condições de intervir, de jogar uma água para tentar apagar, a gente faz, mas em paralelo, imediatamente vamos ligar para o Corpo de Bombeiros para que a guarnição possa chegar o mais rápido possível, que são os militares treinados para fazer o serviço operacional de combate. Ok, então fazendo uma recapitulação, Israel, a questão da compra, verificar sempre um local que seja seguro, que seja legal, né, que esteja realmente abalizado para isso, né, para poder, em condições realmente de fazer essa venda, né, esteja
dentro dos padrões. Segundo, nessa compra também, fazer a instalação, procurar o equipamento adequado, né, verificar a questão da validade, né, checar se realmente é aquela mangueira adequada para o GLP, que tem um nome, né, de GLP. Sim, mesmo a questão também do relógio, verificar se ele também é adequado para a utilização que a gente quer, né. Armazenamento em local aberto, né, um local onde a gente possa, no caso de um vazamento, também sentir o cheiro e tudo mais. O cuidado que tem nessa manutenção, ao identificar cheiro de gás vazando, abrir as janelas e, se continuar, né, aciona o 190 aí para o pessoal vir e fazer o atendimento. 193, que é o telefone direto do Corpo de Bombeiros. Tá, 190 ou 193 pode ser utilizado então para essa situação. Mais alguma dica importante para os nossos telespectadores? Sim, o Corpo de Bombeiros deixa claro que está através do número 193 disponível 24 horas para qualquer ocorrência relacionada a esse tema ou qualquer outro tema. Certo. Não só na região metropolitana, mas também no interior do estado. O Corpo de Bombeiros mantém um serviço de prevenção ostensivo. As nossas equipes de vistoria técnica, elas estão nos restaurantes, estão nos condomínios, estão nos estabelecimentos comerciais, orientando quanto à manutenção, quanto à utilização. Também a gente promove campanhas educativas através das nossas redes sociais, pelo próprio site do Corpo de Bombeiros. Existe caixilha de tirar dúvidas e também tem um número 190, precisou de alguma dúvida, algum esclarecimento, só ligar para o Corpo de Bombeiros e também as nossas participações nas redes de comunicação, conforme aqui franqueado pela emissora. Ok, muito obrigado, capitão Jael Souza, perito em incêndio e explosões do Corpo de Bombeiros Militar no Pará. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelas orientações. E você, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós vamos a um rápido break e voltamos em seguida com o segundo bloco do programa Diálogo Aberto desta semana. Olá, seja bem-vindo de volta ao seu programa Diálogo Aberto, sempre trazendo temas importantes, convidados que podem nos orientar a diversas situações. E hoje, agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre o Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Ele que é o maior banco de leite humano do norte do país. E para tratar sobre esse assunto e trazer as orientações, nós convidamos então a Wanda Marvão, ela que é coordenadora do Banco de Leite Humano na Santa Casa. Wanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente agradece o convite, né? Vocês que contribuem muito para aumentar o nosso estoque, né? Ajudar nessa captação de doadoras para nossos bebês. A gente agradece muito por estar aqui. O Banco de Leite Humano foi criado há quanto tempo? Ele foi fundado em 1987. 87, né? Qual o objetivo dele? É só a coleta, é o tratamento, é a distribuição? O que entra dentro desse processo todo do trabalho que é desenvolvido? Na verdade, os bancos de leite têm uma missão principal, que é a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno. Certo. Então, essa é a principal missão, né? Assim, promover também a saúde da mulher, a saúde da criança e o aleitamento materno e também processar o leite que é coletado e distribuir para esses bebês. Então, a quantidade de pessoas que participa envolve aquelas que necessitam, né? E aquelas também que vão receber, além das que vão ser orientadas para a questão do aleitamento. Isso, a mãe que amamenta, né? Então, desde a sua gravidez, os bancos de leite eles já fazem um trabalho de orientação para essas mães, né? Para que ela entenda realmente as vantagens do aleitamento materno, os benefícios, tanto para ela quanto para o seu bebê. Então, só que nem sempre, né, isso acontece de maneira normal, digamos aceitável, assim, né? Aceitar como ela espera. Então, que é esse bebê que às vezes nasce prematuro. Há muita resistência, Wanda, na questão do aleitamento. Tem muitas mulheres que dizem, não, eu não quero amamentar, então eu quero amamentar o mínimo possível pela questão estética, por exemplo. Bom, na nossa rotina, na nossa experiência, a grande maioria das mães querem amamentar sim. É muito difícil você encontrar uma mãe que diga
né? Que ela não quer amamentar, é muito difícil. Mas realmente ela decide, né? Certo. Ela vai realmente dizer se ela quer amamentar. Mas a gente no dia a dia nos procuram muito exatamente com as dificuldades, muitas das vezes dessa mãe em querer amamentar e muitas das vezes esse momento não é tão fácil assim como a gente imagina. Muitas das vezes ela precisa de ajuda. Há como detectar, Wanda, antes do nascimento do bebê, uma possibilidade, por exemplo, de não conseguir fazer essa amamentação? Ou só depois que o bebê nasce que realmente você detecta que há essa dificuldade? É só depois que o bebê nasce. Então, em tese, todas as mães têm condições de amamentar e todo bebê tem condições de mamar, né? Então, devido a algumas situações especiais, é que muitas das vezes o bebê não consegue mamar e essa mãe não consegue amamentar. No caso aqui, bebê prematuro, ele não tem condições de mamar direto no seio materno. Assim que nasce, dependendo das condições clínicas, e quanto maior a prematuridade, mais difícil é essa recuperação, né? Então, quanto mais prematuro o bebê, mais tempo ele leva internado, mais tempo ele leva para sugar. Então, é nesse período aí que, né, muitas das vezes a gente precisa dar um outro leite, que é um leite de uma mãe, né, doadora. Certo. E quais as doenças que inviabilizam a questão do aleitamento? Tem alguma doença que você não pode amamentar por conta da doença? Então, só existem 2 doenças de forma permanente que não se pode amamentar, que é o HIV e o HTLV. Então, essas 2 doenças infecto-contagiosas, elas contraindicam a amamentação. Agora, existem outras doenças que a mãe pode desenvolver e que vai ter que ser avaliado primeiro, por exemplo, uma hepatite. Uma hepatite, ela não contraindica a amamentação, mas aí o bebê ele vai ter que fazer a vacina, ele vai ter que fazer a imunoglobulina, a mãe, né, no caso, vai ter que estar fazendo o tratamento dela. Então, cada questão vai ser avaliada. Mas doença mesmo que contraindica permanentemente HIV e HTLV. E o que acontece quando a mãe tem o bebê, em geral prematuro, e não consegue amamentar naqueles primeiros dias, né? Então, o bebê, embora sugue, mas não consegue, né? Popularmente se chama, tá pedrada a situação, né? Não consegue, então, fazer essa amamentação. O que geralmente acontece? É o estresse? É a questão mesmo de um problema genético, de uma situação de doença? O que acontece para que não aconteça a amamentação por conta dessa situação? Então, a mama, que a gente diz, né, tecnicamente mama engurgitada, popularmente a mama empedrada, nada mais é que o leite que está lá, que está retido lá e que precisa sair, né? Então, isso é tudo hormonal, né? Nós temos um hormônio que é responsável pela produção de leite, que é chamado de prolactina, e que ele sobe muito assim que essa mãe pare, né? Então, assim, esse leite, ele acaba sendo acumulado na mama e essa criança pode ser que ela não esteja sugando, retirando esse leite suficiente. Então, muitas das vezes precisa fazer uma massagem e retirar esse excedente. A mama muito cheia, essa mama empedrada, né, como a gente está falando, ou mesmo muito cheia, muitas das vezes dificulta até a pega do bebê e às vezes ele não consegue. Então é isso que às vezes a gente se depara no dia a dia, olha, o bebê não está conseguindo mamar no peito. Aí nós temos que observar como é que está as condições dessa mama, como é que ela está, né, dessa forma, se está macia, para que o bebê consiga pegar e fazer a retirada. Se ele sugar e ele encontrar resistência, né, que é o que acontece com a mama empedrada, ele acaba escorregando, ele não consegue manter. Então, os bancos de leite, normalmente, eles atendem essas situações de dificuldade no início da amamentação. Então, tem esse pessoal para fazer essa orientação de como Sim, trabalhar isso. O formato, por exemplo, do mamilo, por exemplo, ele diferencia, ele dificulta ou isso realmente não tem problema?
A questão do mamilo, né? A gente tem as nossas anatomias diferentes, cada Certo. mulher, né? No mamilo, na mama, não é diferente também, a gente tem as suas diferenças. Então, existem mamilos mais protusos, os planos, existem os invertidos, né? Que normalmente a gente tem aquele mito, a mãe que tem mamilo invertido, ou que tem mamilo plano, não vai conseguir amamentar. Realmente isso é mito. O que acontece? O bebê ele não mama no mamilo. Inclusive, se ele mamar no mamilo, ele vai machucar, ele vai fissurar. Ele deve mamar na areola, naquela parte da rodinha do seio materno. Então, o mamilo invertido, ele dificulta mais um pouco, e principalmente se a mama estiver engurgitada e pedrada, né? Certo. Quando o bebê ele mama, ele deve pegar a areola, fazer os movimentos para retirar o leite. Se ele fica no mamilo, ele fissura. Se essa mama foi um mamilo invertido, normalmente ele escorrega. E ele não escorrega e não tem como ficar no mamilo. É aquele bebê que nem no mamilo, né, consegue sugar. Então, existe essa questão de ser mais difícil, principalmente se essa mama estiver muito cheia. Então, precisa trabalhar bem essa questão da parte da areola para massagear ainda no mamilo, mesmo que ele seja invertido. Como ele mama na areola, ele consegue mamar mesmo no mamilo invertido. Então, há questões, né, Wanda, que, sem dúvida alguma, perpassam por toda uma cultura nossa, né, para poder fazer essa avaliação, e muitas vezes as mães têm receio, principalmente a mãe de primeira viagem, né, aquela que está com o primeiro filho. Então, há uma dificuldade muito grande, às vezes, de encarar esse novo momento, né, de estimular, de como vai fazer isso, da resistência do bebê, será que vai dar certo? Será que o meu leite é bom? Será que ele é muito fino? Então, essa preocupação toda, na verdade, vocês podem também trazer essa orientação, né? Aproveitando aqui o momento, né, Wanda, para dizer para essas mães, né, que é sempre válida, que a amamentação realmente ela tem a sua importância, até na questão mesmo da afetividade, né, com o bebê, no seu relacionamento com o bebê. Como é que a gente trabalha às vezes esse imaginário todo e esse medo que às vezes se tem de que o leite não seja bom, de que o bebê não vai conseguir, de que não vai ser suficiente, que eu tenho que complementar porque aquele leite é fraco. Como é que a gente trabalha isso aí? Eu acredito que deve chegar mães também com essas questões. É importante que se fale, né, do pré-natal, que essa mãe, essa grávida, né, ela busque essa informação desde a gravidez, né? Durante o pré-natal, existem as rodas de conversas que se faz falando, não só dos benefícios da amamentação para ela, como os benefícios para o bebê, para ambos, né? E também falando da importância que esse bebê, assim que nasce, colocar no pele a pele. Essa informação ela precisa ter, né? Hoje em dia já não se prepara mais o mamilo. Antigamente tinha essa questão de... hoje em dia já não tem mais essa recomendação. Eu lembro, fazia massagem com banha de cacau, existia isso, né? Os óleos. Então, hoje em dia já não tem mais essa recomendação. Preparar o bico para amamentar, né? Antes se fazia muito isso. Então, já está comprovado que isso não tem eficácia. O que vai realmente fazer essa mãe produzir, descer o leite, é o estímulo durante a sucção pelo bebê. Então, assim que o bebê nasce, a gente coloca, né, naquele momento, no pele a pele, e a mãe deve saber disso, que ela tem esse direito do pele a pele, se esse bebê nascer, logicamente, eletivo para isso. Não é um bebê de risco, não é um bebê que nasce com um desconforto respiratório, por exemplo, tem alguma situação. É aquele bebê que nasce bem, né? Então, colocar no pele a pele. E aí, se ele mostrar sinais que ele quer mamar, quais são os sinais? É a mão na boca, é a procura, né? Ele mesmo procura. Observa-se que ele está dizendo que quer mamar. E aí, quanto mais cedo se colocar no peito após o nascimento, mais eficaz vai ser essa produção, e essa amamentação ela vai fluir, né? Ela vai fluir mais naturalmente. E como é que entra o papel aí do companheiro, do pai,
nesse processo? Ou ele é só da dupla lá, mãe e filho? Não, ele ajuda, ele pode apoiar bastante. Às vezes é um pai, às vezes é a avó que está junto, é uma tia, é a irmã, às vezes é até outra companheira, né? E todo mundo pode estar ali ajudando mesmo nesse momento, que é um momento assim muito especial, né? É um momento muito especial para ambos, então na hora que você ajuda, você está participando daquele momento. Às vezes a mãe está com um pouco com dor, às vezes ela não consegue posicionar, né? Então isso também, essas conversas durante o pré-natal, ela é importante. Como é que ela pode apoiar, que sempre tem que ser uma posição mais confortável, como é que ela vai segurar esse bebê, né? Então o companheiro, ele pode ajudar. Nesse momento, ele pode ajudar, tem necessidade de fazer uma massagem nessa mama para que retire esse excedente de leite, para que o bebê possa sugar, né? Então, ele pode sim ajudar e ficando com o bebê, porque muitas das vezes é cansativo para a mãe, ficando com o bebê também para que essa mãe possa descansar, fazendo os afazeres de casa, né? Então, para que também essa mãe, porque o descanso ele é importante. Por quanto tempo é a amamentação ideal? Então, a amamentação, né, pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, é recomendado exclusivamente, sem água, sem chá, sem nenhum outro alimento, exclusivamente até 6 meses. Sem necessidade nenhuma de complemento? Sem necessidade de complemento nenhum. Se essa mãe iniciar o trabalho, né, ela pode inclusive retirar, fazer um estoque prévio para deixar esse leitinho. Esse leite ele fica conservado onde? Na geladeira ou em Ele temperatura pode, ambiente? vai depender do tempo de uso, de quando vai usar. Ele fica refrigerado, ele pode ficar refrigerado até 12 horas. Na porta da geladeira ou dentro? Não, dentro da geladeira. Na Dentro. porta a gente não recomenda, porque toda vez que abre altera a temperatura. Então, 12 horas? 12 horas refrigerado, Ok. mas se ela for usar a partir de 12 horas, a gente recomenda que ela congele. Certo. E aí congelado ele dura 15 dias. Aí depois faz o descongelamento Aí naturalmente ou depois pode usar outro? Pode outra forma? fazer o degelo no banho-maria. Certo. Banho-maria morno. A gente não indica ferver esse leite, porque perde os fatores de proteção se você ferver, né, esse leite. Então, deixar esse leite em banho-maria morno até que ele degele totalmente e fique a temperatura da pele, que é aquela temperatura do leite quando Certo. sai da mama. E me diz uma coisa, Evanda, falando especificamente sobre o banco de leite, né? Como é que é esse controle de estoque? Ele é suficiente? Ele atende o quê? Belém e região metropolitana? Os bancos de leite, eles atendem normalmente a esses bebês, né, segundo os critérios mesmo também do Ministério da Saúde, são bebês de risco, principalmente os prematuros que não sugam. Também os bebês que têm infecções do trato gastrointestinal, os bebês que têm a sua imunidade muito baixa, né? Então, normalmente os bebês prematuros eles têm essas características. Então, os bancos de leite são para atender esse bebê. No caso do banco de leite da Santa Casa, para atender a unidade neonatal da Santa Casa. Certo. Né? E esses bebês, eles precisam realmente se recuperar, né, desse momento da prematuridade, desse momento que muitas das vezes a clínica está complicada para essa criança, né, para que ele se recupere. O leite doado, o leite humano doado pelos bancos de leite, ele vai alimentar essa criança e atender nas suas necessidades. Mas assim, os hospitais da região metropolitana, eles solicitam também? Não, o que nós temos nesse momento, que a Santa Casa tem, é para atender, só consegue atender a sua unidade neonatal, porque é uma unidade neonatal de 140 leitos. Nós temos só de UTI 60 bebês internados, né, de grave a gravíssimos. Então, a produção é para atender esse bebê. Agora, nós processamos leite de 4 maternidades. O que é o processar leite? O banco leite? De leite processa, né, fica 30% de contrapartida e volta os 70% para essa maternidade para que ela também possa alimentar os seus bebês. Processar quer dizer que esse leite, ele vai passar
por um processamento térmico, para que seja eliminada todas as formas patogênicas desse leite, para que ele seja com segurança utilizado por essas crianças. Então, os bancos de leite, eles fazem análise antes desse processamento térmico e após o processamento térmico. Certo. Então, só vai para o processamento térmico, que a gente chama de pasteurização, os leites que passaram previamente nessa seleção, tá? Antes desse processo. E depois também é avaliado o leite para ver se eliminou todas as formas patogênicas, para ver se a pasteurização foi eficaz. E até quanto tempo uma mulher, normalmente, ela pode doar? Tem um período que ela pode fazer essa doação, a partir dele geralmente você não utiliza o leite? Não, ela pode, enquanto ela estiver amamentando, ela pode doar. Ela pode ser uma doadora. Desde que esse bebê nasce até o desmame dessa criança, ela pode doar. Se ela tiver essa produção, né, suficiente também, além de alimentar o seu bebê, ela ter produção para a doação. E como é que ela faz para acionar? Então, ela pode coletar ela mesma, ela chama só para entregar? Como é que é o material de armazenamento? Como é que ela pode fazer? Então, essa provável doadora, ela entra em contato com nossos telefones. Qual o telefone? Temos o 4009-0375, 4009-2212, direto com o bombeiro. Certo. Nós temos também o 2311, que funciona 24 horas. Aí tem o site dos bombeiros também, que pode ir lá fazer. O site da Santa Casa também? Okay. Então, para fazer esse cadastro. E a gente faz apelo, né? Aquelas mães que têm esse excedente de leite, que ela percebe que, além dela amamentar esse bebê, sobra leite, né? Que tem aquele período que ela tem uma produção grande, maior, que às vezes o bebê não está conseguindo mamar todo esse leite, ela muitas das vezes incomoda, esse leite fica retido, e para prevenir mastite também, né? Certo. Prevenir essas inflamações de mama, ela pode tirar, ela não vai jogar fora. Então, como incomoda, ela retira e ela pode jogar fora, porque ela não tem que chegar para ela essa informação que ela pode coletar. Uma pergunta, até que a gente tem nesse caso. Existe alguma relação positiva entre a questão da amamentação e a prevenção do câncer de mama, ou não tem relação? Sim. A amamentação, ela não só previne o câncer de mama, como de ovário também. Então, eis o benefício para essa mãe, né? Esse útero volta mais rápido ao normal, né? Então, diminui os índices de hemorragia também no pós-parto, né? Então, para o bebê é um ganho muito grande, uma vacinação, um alimento, além de facilitar nessa questão do contato com a mãe, e para a mãe também esse ganho em termos de saúde, né? Em termos de saúde, exatamente. E essa mãe que pode se tornar doadora, ela não precisa ir até Santa Casa, né? Ela vai receber kit de doação na sua casa. Depois que ela faz esse cadastro, o bombeiro entra em contato para ajustar esse cadastro, ver se faltou alguma informação, completar, e aí ele já agenda o dia para levar esse kit na sua casa. Certo. E essa doação é feita de quanto em quanto tempo? E normalmente vai depender muito da como produção, essa mãe produz, como é que ela doa. Em média, uma vez por semana eles passam na casa. Se tiver uma doadora que tenha uma produção assim que requer que vá mais tempo, né, eles normalmente se organizam para ir, mas em média é uma semana. E é importante que a gente fale também da segurança nessa doação. Então, as quedas da doação durante a pandemia pode ter relação com a questão do receio de receber uma pessoa na sua casa, né? Então, o bombeiro tem que ir lá, deixar o kit, ele tem que ir buscar essa doação. Então, é importante que a gente fale da segurança nessa doação. Então, o bombeiro, ele vai de máscara, né? Tem todo esse cuidado, tem álcool em gel sempre no carro com eles, para estar passando no intervalo de doação e outra, né?
avisa previamente, liga, agendando, tá? Para ver se realmente vai ter alguém em casa, né? Já avisa, se ela não se sentir confortável, a mãe, para se comunicar direto com o bobeiro, pode indicar outra pessoa da família para pegar esse kit, para entregar essa doação, né? Mas sempre E no caso, usar. Wanda, do Covid especificamente, já que nós estamos ainda vivendo essa questão da pandemia, existe alguma contraindicação para amamentação e para doação durante o período da quarentena? Por exemplo, você pegou, a gente sabe que o período de transmissão é 10 dias, em geral, né? Mas fica 14 dias, 21, dependendo da situação. Então, durante esse período, há alguma restrição para amamentar o filho ou para doar, no caso do leite? Certo. Bom, não tem nada comprovado que realmente, né, essa mãe confirmada ou suspeita para a Covid-19, né, que ela transmita durante a amamentação. Então, ela amamenta, é liberada pela Organização Mundial da Saúde, a amamentação, não contraindica a amamentação, ela só vai ter aquele cuidado realmente do uso da máscara durante a amamentação, higienização das mãos sempre. Se ela tossir durante a amamentação, espirrar nessa máscara, é importante que ela interrompa a amamentação, que ela troque essa máscara, higienize as mãos novamente para tocar nesse bebê. Isso é importante. Se ela não tiver segurança para amamentar, às vezes elas ficam com medo, com receio. Então, elas podem fazer a ordenha, pode fazer a retirada desse leite e outra pessoa administrar. Certo. Que de preferência em copinho para que esse bebê não faça, né? Porque a mamadeira tem a questão da confusão de bico. Então, pode esse bebê não querer retornar à amamentação. Então, a gente utiliza, normalmente, indica para que essa mãe utilize o copinho ou a colher para oferecer, ou outra pessoa da família oferecer esse leite para essa criança. E já a questão da doação, realmente ela é contraindicada. Pela própria legislação, essa mãe doadora, ela deve estar livre de doenças infecto-contagiosas, né? Então, a gente sabe que a Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa, então essa mãe, nesse período que ela está realmente, né, sintomática ou confirmada, ela não vai doar. É aquele período realmente da quarentena, são os 14 dias ou mais, conforme a recomendação médica. Ok. Mas depois de passar desse período, ela vai doar normalmente. Ok. Aliás, pode doar, né? Amamentar pode continuar, né? Wanda, então a gente encerrando aqui a nossa entrevista, eu queria que você aproveitasse esse momento para fazer essa chamada, esse convite, né, para as nossas mamães e, ao mesmo tempo, né, trazer também a importância de que esse momento da amamentação seja um momento realmente de intimidade, né? Um momento de carinho, um momento de proximidade, de fortalecimento de laços. Que às vezes a gente vê as mães assim, o bebê tá sendo amamentado, ela está olhando lá para o outro lado, está olhando no celular. E perde essa capacidade, inclusive, do contato do olhar, né? Então, que é tão importante, né? E que fortalece tanto esse laço entre mãe e filho. Então, a amamentação é assim, um momento muito, muito especial, né? É o momento da troca, né? Onde você realmente olha para esse bebê, né? Onde você realmente se entrega para aquele momento. E para o bebê também é muito bom, né? Trabalha muito o vínculo, essa questão do vínculo. Né? As pesquisas, elas dizem para a gente, né, o quanto é importante para o vínculo essa criança se sentir mais segura, né? É importante para a questão da formação intelectual também dessa criança. A criança mais inteligente é o que comprovam também os estudos, são crianças mais saudáveis, né? E para essa mãe também tem essas vantagens. E essa questão da proximidade, isso é muito importante. E a gente também fala da importância dela saber reconhecer quando esse bebê quer mamar. Então, quando é que ele quer mamar? Quando ele mostra aqueles sinais, que é a mão na boca, ele começa a passar língua nos lábios, ele faz a procura, né? Ele faz um barulhinho com a língua, não esperar o choro. Né? E aí ela vai ter mais sucesso na amamentação. Esse bebê, enquanto ele está tranquilo. Normalmente o bebê que
depois ele já está com tanta fome que ele, principalmente naquele princípio da dificuldade, ele vai ser mais difícil ele se concentrar para pegar esse peito. Então são momentos assim bem importantes, né? Para essa mãe e para esse bebê. E aí, nesse momento que essa mãe percebe, a gente quer fazer esse apelo para essas mães que têm esse excedente de leite, para essas mães que ela percebe que esse leite está sobrando, que incomoda, ou naquele momento assim que ela percebe também que o bebê não está conseguindo dar conta, ela pode entrar em contato com a gente vai buscar na casa, doação né, o segura, bombeiro, tranquila, exatamente, e que vai atender tantas outras crianças. Isso, e vai estar ajudando muito nossos bebês que infelizmente não está tendo, podendo estar tendo esse momento com a sua mamãe, né? São bebês que estão de sonda, se alimentam ainda pela sonda. Normalmente é o bebê que mais precisa, não está podendo ter esse momento de mamar no seio materno da sua mamãe. E quanta importância, né, isso, Wanda, que você traz. Então, a gente queria te agradecer pela sua presença aqui, a Wanda Marvão, que é coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, né, pela sua presença, pelas suas orientações, e reforçar para você que é mãe, para você que também que é pai, você que está aí vendo a gente aí como família, né, e perceber a importância. Tem condições, doa e aproveita esse momento, que é um momento de intimidade, um momento de profunda integração entre mãe e filho, aquele carinho na cabeça, aquele dedo passado assim no rosto, enfim, fazer desse momento um grande momento de carinho, de amor, de acolhimento. Obrigado, Wanda, por ter sua presença aqui. Tá bom. E muito obrigado a você que nos acompanha sempre no Diálogo Aberto, trazendo para você sempre esses temas tão importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Fica com Deus e até a próxima semana.